que é geralmente aquilo que é melhor para o ser humano, que seria a clonagem humana terapêutica. E outra coisa, felizmente ou não, o mundo hoje ele está muito interligado. Tem pessoas que, não dá para fazer aqui, eu vou fazer lá. Não dá para fazer na Escócia, o Ivan Wilmot, ele falou, bom, então eu vou lá para a Inglaterra. Nos Estados Unidos estava tendo muito problema disso. Alguns estados membros, eu não sei se vocês sabem, mas permitem essa clonagem aí. Outros não. Então eles estavam mudando. Não, você não quer me ajudar? Então tudo bem, eu vou para outro estado. Grandes universidades estavam mudando. Então quer dizer, eu acho, e isso eu digo com toda a tranquilidade, eu não acho que deva haver a restrição da inovação tecnológica. Norberto Bobbio, agora sendo um pouco mais técnico do lado direito, ele dizia que você não deve proibir um avanço científico. O que você deve fazer é observar, é regulamentar. Então você tem como controlar. Tem como controlar. Aí sim, se alguém abusar, manipular, fizer quimeras e outras coisas mais, vamos punir. Vamos punir. O problema vai ser, como eu disse, eu repito, se conseguir um clone humano. Aí nós vamos ter que ter um pouco de cuidado. Eu não acho que isso está muito distante, porque se as pessoas elas estão já tratando com as células tronco embrionárias, daqui a pouco vai ter alguém que vai desejar formar um clone. E vocês sabem por que as pessoas querem um clone, né? As pessoas querem um clone para ter a ilusão de se imortalizarem. Ou seja, ter um igual que vai continuar. Talvez tenha até a mesma alma. Eu não acho que isso é muito correto. Tanto é que até a tecnologia diz que o ser humano ele pode viver até muito mais de milhares de anos, dependendo das técnicas, dependendo do que for feito. Existem estudos que estão sendo feitos hoje até para a inteligência artificial do ser humano, colocar uma tecnologia para que potencialize a capacidade do ser humano para assimilar ideias, etc. Então, quer dizer, não há como você parar a tecnologia. Eu acho que deve ter um passo adiante. Eu acho que o ser humano deve, vendo a história, como eu falei para vocês, a etapa do nascituro, do pré-embrião, do blastocisto, depois tentar legitimar tudo isso, fazer uma legislação, respeitando todas as ideologias, com debate, com esses projetos também que você pode debater, ter efetivamente o quê? Uma sociedade que seja livre, uma sociedade que seja justa e que seja solidária. O que adianta falar que é livre, ser justo, ser solidário, que fica proibindo tudo? Não pode. Mas agora, permitindo tudo também eu não acho que está certo. Tudo também eu acho que não está certo. Não está. Porque você não pode também manipular de toda forma. Você não pode também permitir qualquer tipo de intervenção na mulher, ou na criança, ou no homem, em ninguém. Não é que vocês sabem, né? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto, tem a da violência doméstica também, contra a mulher, não é? Agora só está faltando um. Porque, vejam bem, criança, adolescente, mulher em situação vulnerável, e mais o idoso, qual que falta agora? Falta do homem, né? Lógico, porque o homem também sofre. Eu não sei se vocês sabiam, mas o homem também tem um coração. Ele tem sentimento, ele chora, ele sofre, ele tem também tudo aquilo que a lei da violência doméstica coloca. Então, quer dizer, não é só a mulher que sofre, não. O homem também sofre, e muito. De todos os níveis que vocês possam imaginar. Então, eu acho que respeitando tudo isso, as diferenças, aquilo que é importante, aquilo que não é, a tecnologia que avança, respeitando principalmente o debate. Veja, eu não vou fazer nada. Eu sou da área do direito, eu não vou mexer em nada, não. E eu não vou também modificar toda a legislação, eu só estou tentando colocar o seguinte: você não pode, numa sociedade como é a nossa, que avança, que tem tecnologia, você não pode fazer com que ela pare. Mas ela não pode prosseguir ilimitadamente. Não é isso que eu quero. Mas ela deve progredir. O ser humano foi feito para progredir. Vocês podem ver, existem vários progressos em todas as áreas do conhecimento humano. Então, nisso também é importante. Então, pensem bem. Embora tenha dito que o artigo 5º da Lei 11.105/2005 seja constitucional, é só um primeiro passo, na minha modesta visão. Eu acredito que vai ter um passo seguinte,
que seria a clonagem humana terapêutica. É muito discutível, é mais do que essa possibilidade, mas eu acho que é até mais ética. Porque vejam, nessa segunda hipótese, você não vai criar não vai criar um embrião que vai ser colocado no útero. Não, você vai criar células para que você possa fazer com que alguém pare de sofrer, curar alguma moléstia. Me parece que não é ser só utilitarista, mas é verificar aquilo que está acontecendo. É ser um pouco americano também, ser um pouco pragmático. Está acontecendo. Não adianta você falar não ao aborto em nenhum caso. Não pode. Vejam, se nesse caso aqui do nascituro você não permite o aborto em algumas situações, como eu falei, aborto sentimental terapêutico, olha o que pode acontecer. Se a criança nasce decorrente do estupro, ela não vai ter muita receptividade, vai ser abandonada. Nesse outro caso aqui, se você não permitir que haja um avanço da ciência, outros vão tentar fazer de outras formas, clandestinamente. Já teve gente que falou, não, mas se legalizar aí que vai ser pior. Não, mas eu acho que não. Eu acredito que legalizando, fiscalizando, catalogando, registrando, você vai ter possibilidade de você ter um controle. Nós não podemos pensar o contrário. Nós não podemos pensar que o ser humano, ele sempre quer aquilo que é de melhor para si e deixar os outros. Não é isso. Pelo menos isso não é evolução. A evolução é assim. O ser humano veio de uma situação difícil, da barbárie, e agora começa a progredir e vai começando a pensar nos outros. Eu penso assim. Acredito que todos pensem assim também. Embora a realidade seja um pouco difícil, mas eu acho que o importante para as pessoas que estão, como nesse projeto, desmistificando o direito, aqui no caso específico, desmistificando a lei de biossegurança, é você fazer com que haja uma possibilidade de você progredir, sim. Progredir. Com isso que eu falei, com essa explanação que eu coloquei, mas de uma maneira regulamentada, de uma maneira que possa ser fiscalizada. Não só pelos órgãos de saúde, mas também pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, por vocês também, fazer comissões e fiscalizar efetivamente aquilo que é feito. Agora, se vocês não tiverem conhecimento, se vocês disserem isso não é meu problema, isso aqui é errado, o que vai acontecer? Somente os técnicos é que vão saber quando e em que momento eles podem fazer alguma coisa. Então é muito mais fácil você veicular, você tornar público aquilo que existe e fazer com que haja o debate. Eu não acho errado também essa ideia de que existam religiosos que são contrários. Eu acho que está certo. Tem que ter os conservadores, tem que ter os liberais, mas pode ser que tenha um meio caminho também. Eu acho que está certo. Se a igreja católica, principalmente, se ela condena tudo, está certo, tem lá os seus princípios. Se outros são totalmente liberais, tudo bem. Mas nós podemos ser radicais? Nós, da sociedade? Eu acho que, principalmente do direito, não dá. Tem que ser um meio termo, senão não dá para apaziguar. Direito é instrumento de adequação social. Pacifica-se os conflitos, seja pela conciliação, seja pelo pronunciamento judicial. Se o juiz for muito inflexível na interpretação da norma, como eu falei inicialmente, não dá certo. Não dá certo. O melhor é você ser um pouco mais flexível e tentar resolver as questões que são postas. E essas são questões que são colocadas hoje e que vão ser muito mais daqui adiante. Vocês vão verificar. Eu não sei se o tempo esgotou, mas eu agradeço novamente o convite da doutora Carmela, a editora Saraiva, as universidades e faculdades que patrocinaram o evento e também aos presentes que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Roubei a caneta do professor porque enquanto ele fazia a palestra já surgiu algumas perguntas e a gente está com o microfone e vai passar para vocês. Antes de mais nada, eu queria agradecer novamente, professor, pela apresentação, que eu acho que é um tema que existe muitas lacunas ainda, e até muitos questionamentos éticos, né, do que a gente deve fazer, né, e dos nossos princípios, mas que a gente tem que refletir, né. Eu estou passando um bilhetinho pedindo para vocês